Compaixão é se identificar de forma profunda e emocional com o sofrimento de uma pessoa. Compaixão é algo que a gente constrói. Compaixão é algo que nós buscamos em oração. O que eu quero dizer com isso? Senhor, me dê compaixão pelas pessoas. Irmãos, nós nos tornamos uma sociedade extremamente apática. Nós nos tornamos uma sociedade extremamente fria, sem sentimentos, sem compaixão com as pessoas. Por exemplo, em conversas, a gente é capaz de ouvir uma pessoa sofrendo pelas suas dificuldades familiares, sofrendo pelos seus dramas pessoais, sofrendo pelas suas perdas. A gente ouve e fala assim: poxa, fiquei até com pena de você. Vira as costas, vai para um outro grupo e começa a falar de futebol. Da mesma forma que a gente ouviu a pessoa ali relatando os seus dramas, a gente é capaz simplesmente de virar as costas. Poxa, que situação, né? Posso fazer nada. Vira as costas e vai conversar com outra pessoa. Isso é falta de compaixão. Isso é falta de empatia. Isso é frieza. Então nós hoje estamos inseridos também numa cultura do individualismo. Cada um vive para si. E o que é muito comum a gente ouvir dentro da igreja: pastor, eu já tenho tantos problemas, já tenho os meus problemas, agora o senhor quer que eu vá me preocupar com os problemas dos outros? E a resposta que eu te dou é: sim, quero. E não sou eu que quero, mas essa é uma exigência do Evangelho. O Evangelho é a gente deixar de olhar só para nós, tirar o olhar do nosso próprio umbigo e nós nos termos compaixão das pessoas que sofrem. Essa é a dinâmica do Evangelho, é você se sensibilizar com os dramas das pessoas. Então nós podemos cantar sobre amor, podemos ter belos estudos sobre o amor, mas não vivermos o amor. E lembremos João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E quem ama tem compaixão, quem ama sofre com os dramas do próximo, quem ama se sensibiliza com a dor do próximo. Jesus ele poderia dizer assim: olha, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho algo para pregar, eu tenho algo para ensinar, mas à medida em que Jesus ele andava, ele parava, tirava o olhar de si mesmo, das suas lutas, das suas aflições, e se compadecia daqueles que sofriam. Então nós só vamos entrar no mundo das pessoas, nós só vamos ser instrumentos na mão do Redentor para trazer esperança ao que sofre, se nós tivermos intencionalidade e tivermos compaixão daquelas pessoas que lutam. Segundo aspecto da compaixão é buscar de todas as formas possíveis oferecer alívio para as dores de quem sofre. E eu quero fazer um desafio aqui, igreja. Irmãos, olhem para cá, prestem bem atenção. Vocês não têm noção do poder da intercessão e da oração em favor de uma pessoa. Tem vezes que no aconselhamento bíblico, isso acontece, mas com muita frequência, A pessoa chega, eu oro, e a pessoa fala, e fala mais um pouco. E aí, depois que ela falou, eu digo assim: vou orar por você. E a gente ora. Aí a pessoa terminamos a oração, a pessoa fala: pastor, o senhor não sabe a ajuda que o senhor me fez. Estou saindo tão leve. Olha, eu precisava tanto disso, o senhor não sabe como o senhor me ajudou. Mas peraí, eu só orei. Não é, a gente fala só orei, mas a oração, ela tem um poder extraordinário.
de conectar a pessoa com Deus, de trazer alento ao coração, de revigorar a esperança, de trazer paz àquele que sofre. Talvez fale, mas pastor, eu não sei aconselhar, eu não me lembro de textos bíblicos, eu tenho dificuldade de memorizar. Abraça a pessoa e ora para aquela pessoa. Hoje o que as pessoas estão desesperadas, elas almejam encontrar pessoas que tenham compaixão dela, que se compadeçam com as suas dores, que se compadeçam com os seus dramas e que lhe tragam uma esperança. E pode haver esperança maior do que levarmos a pessoa à presença de Deus. E como a gente faz isso? Orando com a pessoa. Compaixão é demonstrar uma atitude piedosa também com aqueles que são responsáveis pelo seu próprio sofrimento. Vejam só o texto de Neemias 9, 17, a segunda parte do versículo e versículo 18. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. O que nós podemos observar da atitude de Jesus, que é o nosso modelo, que é o maravilhoso conselheiro? Jesus, ele se compadecia das pessoas que erravam. Jesus se compadecia dos pecadores. Jesus mostrava compaixão e misericórdia das pessoas que tinham sido rejeitadas pela própria sociedade por causa dos seus erros e dos seus pecados. Deixa eu dar um exemplo de Jesus. Em João capítulo 8, o que Jesus faz quando uma mulher que foi pega em flagrante adultério estava prestes a ser apedrejada e morta? Jesus se interpõe entre aqueles que haveriam de tirar a vida daquela mulher e o sofrimento daquela mulher. O sofrimento daquela mulher foi causado por ela mesma. Ela fez escolhas erradas. Ela se envolveu em um relacionamento ilícito. Ela transgrediu a lei de Deus. E ela sabia dos riscos que corriam naquele contexto. Mas o que Jesus fez ali? Jesus demonstrou compaixão por aquela mulher. E talvez você fale assim, mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que tem a ver isso com compaixão? Olhe para cá e preste bem atenção nessa lição. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com pessoas que erraram, que fizeram besteira na sua vida, que viveram no pecado, a gente age da seguinte forma: ele que tem que arcar com seus próprios erros. O problema é dele. Se ele foi nessa direção, se ele errou, ele que agora se responsabilize pelos seus próprios erros. Eu não quero saber disso. Olhem para cá e pensem comigo. Jesus fez isso com a mulher adúltera? Jesus, ele poderia muito bem ter olhado a situação daquela mulher e falar assim: bom, ela errou, agora é ela que arque com as consequências. Existe uma palavra que acompanha a relação de Deus para com o seu povo que nós jamais podemos nos esquecer. E que palavra é essa? Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia significa quando Deus deixa de nos dar aquilo que a gente merece. Vou repetir o conceito de misericórdia. Misericórdia é quando Deus deixa de nos dar aquilo que a gente merece. Compaixão e misericórdia são duas palavras que andam juntas. E sabe o que a igreja precisa resgatar? Esse caráter misericordioso. A igreja tornou-se, nos tempos atuais, uma comunidade sem misericórdia para com aqueles que erram. Isso é uma evidência da arrogância e da presunção. A igreja, ela precisa ser uma comunidade de restauração.
de acolhimento às pessoas que erraram, que pecaram, que fizeram mal escolhas no seu passado, mas que agora buscam redenção. Mas o grande problema é que muitas vezes, ao invés de encontrar na igreja um ambiente de misericórdia, um ambiente de compaixão, encontram na igreja um ambiente de oposição, um ambiente fechado, barreiras são levantadas. Ao invés da igreja construir pontes, levando essas pessoas à presença do Redentor, a igreja ela constrói muros. O nosso Redentor, ele se compadecia não somente das pessoas, podemos dizer assim, que eram vítimas do sofrimento, vítimas das dores, vítimas de oposição de pessoas, mas a compaixão do nosso Redentor se manifestava também com pessoas que tinham um histórico de erros no seu passado, com pessoas que viviam no pecado, mas buscavam a redenção, pessoas que trouxeram sobre si terríveis consequências, mas agora estavam à busca de esperança, porque o Senhor é misericordioso. Igreja precisa ser casa de misericórdia, de restauração, de compaixão.